Manda ver, Venâncio. Boa aula. Microfone desligado, Venâncio. Beleza, minha gente. Então vamos lá. Novamente, boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Meu nome é Anderson Venâncio. Sou eu que trabalho com vocês aí os conteúdos de sociologia e de filosofia. Espero que tenhamos aí com vocês. A Paloma está aí conosco, né? E várias outras pessoas. A gente espera passar os próximos meses aí juntos. Eu tenho brincado. Na verdade, não é bem uma brincadeira, não, tá? É uma. Eu já estou nessa área, gente, há mais ou menos 18 anos. Há 18 anos aí atuando como professor. E é óbvio que ninguém na minha geração, da geração de vocês, ou enfim, né, na história do Ocidente, é a primeira vez que nós vemos um evento como essa pandemia paralisando a economia global, paralisando uma série de coisas que são fundamentais. A maior parte das economias globais agora estão correndo para tentar desenvolver uma bendita vacina, porque a única perspectiva de retomada da normalidade, e quando eu falo normalidade, eu falo retomada do nosso direito de viver, da nossa necessidade de trabalhar, tudo isso aí depende muito da questão da vacina, né? As pessoas só vão ficar tranquilas para poder voltar a compartilhar espaços, a trocarem abraços. Percebam, gente, que essa pandemia ela afetou uma das coisas mais básicas do ser humano, que é a nossa capacidade de sociabilidade, né? Hoje em dia, se alguém estende a mão para apertar a sua mão, ou às vezes quer te dar um beijo no rosto, coisas simples, né? Coisas que são extremamente humanizadas. Se alguém faz isso, normalmente a gente já fica assustado, né? A nossa primeira reação é medo. Então, os pilares aí da nossa sociabilidade ficaram profundamente abalados com tudo isso aí que a gente está vivendo desde março. Professor, mas o que isso tem a ver com o meu Enem? Tem tudo a ver com o Enem. Porque, em cima disso, muitos colegas de vocês, e eu talvez até vocês mesmos, tenham tido aí aquele sentimento de que, perdi o ano, não vai ter Enem, para que estudar? Estudar de longe, estudar por meios remotos é mais complicado. Gente, eu entendo todas as restrições ou preconceitos que as pessoas possam ter quando se trata de uma aula síncrona. Faço questão de dizer que o que temos aqui é uma aula síncrona. Isso não é um modelo EAD tradicional. Porque no modelo EAD tradicional, e eu falo isso porque eu trabalho também com educação à distância em outros locais, e no EAD tradicional você tem uma plataforma, você tem uma série, enfim, você tem uma série de produtos educacionais que você oferece para o aluno dentro de um modelo onde esse aluno basicamente tem que ser autodidata. Precisa ser autodidata para poder funcionar bem, né? O que nós estamos fazendo aqui é um meio termo, é o que eles chamam de ensino híbrido, né? Que é justamente vocês terem momentos sincronizados comigo, em que nós nos encontramos, falamos, conversamos, eu dou uma aula expositiva, vocês tiram as dúvidas, tal como seria dentro de uma sala de aula normal, né? A diferença é que vocês estão fazendo isso na casa de vocês e eu estou fazendo aqui na minha casa, mas, no geral, a dinâmica da aula não afeta. Ao mesmo tempo, gente, o Enem foi confirmado. Temos o Enem aí em janeiro, né, no dia 17, no dia 24, o que significa que aquele aluno, e aí é onde eu queria chegar, né? Se você ficar enxergando só os problemas que o momento nos traz, provavelmente você vai desistir, você não vai investir, você vai realmente ter o seu ano de 2020 um ano morto. Por outro lado, se você pegar firme e entender que onde alguns estão vendo dificuldade, você enxergar, você enxergar possibilidades, você enxergar oportunidade, eu acho que aí você pode reverter aquilo que todo mundo esperava ser um ano terrível para um ano de muita satisfação, pelo menos, principalmente com relação ao Enem. Por que eu digo isso? Como eu falei, essa questão de não poder se deslocar da forma como a gente sempre fez, de não poder conviver, muita gente trancou
os cursos que fazia, muita gente deixou de estudar, algumas pessoas falaram que iriam estudar em casa, mas não têm a disciplina necessária para isso. Qual é o impacto disso? O impacto disso é que a concorrência de vocês, esse ano, não está tão capacitada. Muita gente está indo prestar de alegre, está indo prestar na base que, quem sabe, vai dar certo. E aí que entra o seu papel. Se você... só um minutinho, gente. Se você consegue se inserir dentro de um modelo de educação, de um modelo de preparação, com aulas, com professor, com material adequado, e mantém um ritmo adequado de estudo, com certeza, quando você chegar em janeiro, na hora de prestar o seu Enem, você vai ter um preparo muito acima da média dos seus concorrentes. O que vai te abrir portas aí para você entrar naquela universidade que você está sonhando, para você ter aquela nota melhor que você precisa ter. O que eu quero que vocês percebam é aquilo que o Schumpeter já havia sugerido há mais de 100 anos atrás. O Schumpeter fala que de tempos em tempos o capitalismo passa por certas transformações que acabam levando à extinção de setores inteiros da economia. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aliás, até para a gente interagir um pouco. Me dê... Não precisa estar ligado à pandemia, não, tá? Me dê um exemplo de um setor da economia que desapareceu nos últimos 10, 15 anos aí. Eu sei que vocês são jovens, a maioria aqui nasceu a partir de 2005, 2004, por aí, né? Alguns até 2001. Podemos ter alguém, né, da década de 90, mas acho que a maioria aí é de 2001 para frente. Mas vocês já viveram o suficiente para observar certas transformações na economia mundial. Né? Vocês já tiveram. Então, a minha pergunta é, observando aí os últimos 5 anos, vamos pegar os últimos 5, 10 anos, que transformação, que mudança vocês perceberam na economia? Quer dizer, algum setor desapareceu? Algum produto novo foi criado? O que mudou nesses últimos 5, 10 anos aí, em termos de economia global? Alguém teria alguma sugestão para fazer? Vocês não conseguem imaginar nada que tenha mudado? Vou dar um exemplo para vocês de 2020. A maior parte de vocês talvez já tinha experiência de comprar alguma coisa pela internet. Agora, até por conta das restrições aí quanto à locomoção, a maioria está tendo que comprar. Gente, tem gente vendendo produtos via WhatsApp. Você entra no site da loja, depois tem o WhatsApp, entra em contato com a vendedora e a vendedora disponibiliza o produto para você que entrega na sua casa. Mas não era bem isso que o Schumpeter estava falando. O que nós estamos vivendo, nesse momento da pandemia, são algumas adaptações que algumas empresas estão fazendo para não desaparecerem. Né? Porque se você não se reinventar, se você não se adequar à situação que você está vivendo agora, você fecha as portas. Mas o Schumpeter falava em algo mais profundo. Ele falava naquilo que ele chamava de destruição criativa. Eu acho que todos vocês já devem ter acessado alguma plataforma no modelo Netflix, Amazon Prime, alguma coisa desse tipo. Há 20 anos atrás, um serviço de streaming como o do Netflix seria uma coisa de ficção científica. Ninguém imaginava que isso pudesse dar certo. Aí, há mais ou menos 15 anos atrás, o pessoal do Netflix procurou a maior rede de locadoras de filmes no mundo, a Blockbuster. Eu acho que era isso mesmo. Perdão, a Blockbuster, justamente. E a Blockbuster era a maior, né? A maior loja do mundo. Eu tenho até vergonha de dizer isso, que eu acho que vocês não chegaram a fazer isso, né? Vocês nunca tiveram aquela situação de ir numa locadora, pegar uma fita cassete, né? Para colocar num vídeo cassete para assistir um filme, né? Vocês nunca devem ter vivido aquela situação de alugar talvez um DVD, né? Nos últimos 8 anos em Franca, todas as locadoras de DVD faliram. Né? Por quê? Porque os serviços de streaming
vieram tomando força e ganharam cada vez mais mercado. Bom, onde eu quero chegar? O pessoal da Blockbuster foi procurado pelo pessoal da Netflix com a ideia de fazer uma parceria, de forma que as lojas da Blockbuster fossem usadas como pontos de divulgação e de venda dos serviços da Netflix. E na época o pessoal da Blockbuster falou que essa ideia era ridícula, que não iriam investir nisso de forma alguma. O que aconteceu? A Blockbuster faliu há mais ou menos 10 anos atrás, que as pessoas pararam de alugar DVDs, as pessoas pararam de alugar séries, enfim, porque hoje, qual é a grande vantagem do serviço de streaming? Por exemplo, a Netflix, quando vai lançar uma série, já lança todos os episódios num dia só. Se você tiver tempo, disponibilidade, você assiste aquilo durante o dia todo. Quer dizer, é um serviço inovador. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, gente. Vocês só vão passar por essa pandemia, vocês só vão atingir os objetivos de vocês no Enem se vocês forem tão inovadores quanto o pessoal da Netflix foi e quanto outros setores da economia foram e estão sendo nesse momento. Não dá para ficar sentado pensando na vida, choramingando, porque o momento é difícil. Realmente o momento é difícil, é um momento cinza, não falo de trevas, mas muito cinza, muito triste, muita gente perdendo emprego, mas ao mesmo tempo, vocês têm que tentar, a partir de uma situação ruim, tentar extrair algo bom. Quer dizer, se você perdeu o seu emprego por causa da pandemia, mas tem uma reservinha financeira, invista nos seus estudos e tenta pegar esse tempo que você estaria trabalhando e convertê-lo em tempo de estudo, para que você possa chegar em janeiro e ter um resultado extraordinário no seu Enem. É isso que vai definir o seu futuro. Quem decide o que você vai fazer no futuro é você mesmo. Tá? Então, eu estou dizendo isso para que vocês tenham ciência do seguinte, estamos em agosto. O ano ainda está longe de acabar. Temos aí praticamente 5 meses e meio até o Enem. Então, mesmo que você está me assistindo agora, é a sua primeira aula comigo, fala, poxa, professor, não gosto de filosofia, não gosto de sociologia. E aí, professor? E aí que você não tem que gostar, você tem que ser eficiente. Nós não estamos aqui iniciando uma relação conjugal, nós não estamos iniciando uma relação de amor. Não, não é isso. Espero que tenhamos uma boa relação de amizade, sim, uma relação, no mínimo, urbana, mas, acima de tudo, é uma relação de trabalho, onde eu vou tentar dar para vocês os instrumentos básicos para que vocês possam ter o desempenho que precisam ter no Enem. E não tem jeito, gente. Não tem como você fazer uma prova de filosofia, ou uma prova de sociologia, ou uma prova de história, enfim. Não tem como você fazer isso sem ter os pré-requisitos necessários, que são leitura e um mínimo de compreensão teórica de certos autores. No campo da filosofia, quem cai mais no Enem? Nós temos o Sócrates, nós temos os pré-socráticos, nós temos o Platão, nós temos o Aristóteles. Esses três são o Dream Team da filosofia. Mas a filosofia não se resume a Sócrates, Platão ou Aristóteles. A filosofia, na verdade, corresponde a um conjunto de pensadores aí, na história do Ocidente, que vão se somando, vão dialogando entre si. Né? É evidente que, para eu entender melhor alguns pressupostos do Nietzsche, ou do Mário Sérgio Cortella, dando aí um exemplo de um filósofo nosso contemporâneo, o Cortella, nas suas falas, normalmente, ele usa muito o Sócrates, ele usa muito o Platão. A filosofia medieval dialogou o tempo todo com Platão, com Aristóteles. O que eu estou dizendo além dessa filosofia clássica, existem outros filósofos que são essenciais para a compreensão do Ocidente, para a compreensão da humanidade e, acima de tudo, pensando aqui voando baixo, para a compreensão do seu Enem. E não se enganem, gente. Para quem já prestou Enem, ou já fez os exercícios do Enem, entende que as questões específicas de filosofia e de sociologia são desgraçadamente mal feitas. Não sei quem já teve essa oportunidade de ler o enunciado
E muitas vezes você passa ali 5 minutos lendo o enunciado para tentar entender o que o cara está te perguntando. E não é que você é burro, é que a questão foi mal redigida, certo? Então, isso é uma coisa que incomoda dentro do atual modelo de Enem, mas na verdade isso não é por causa desse governo. O Enem sempre cobrou muito mal os conteúdos de filosofia e de sociologia. Exige do aluno uma capacidade de... E cada vez mais, gente, vocês têm questões marcadas pela interdisciplinaridade. Questões que envolvem conhecimento sociológico, conhecimento histórico, conhecimento geográfico, para no fim te perguntar algo específico da filosofia. Então, não dá mais para você imaginar o seguinte: professor, eu vou me concentrar na matemática, na geografia e talvez um pouquinho na história, que isso vai ser o suficiente para eu ser aprovado. Não vai. Vocês precisam ter... vocês precisam escolher se querem travar uma guerra, uma batalha campal, ou se vocês querem uma batalha estratégica. Qual que é a diferença? Na batalha campal, você põe todo o seu exército em campo e que vença o melhor. É combate homem a homem e você se joga. Na batalha estratégica, você escolhe melhor os objetivos, né? Você usa ali de outros artifícios. Essa coisa da batalha cirúrgica e estratégica, ela é mais interessante quando você fala: professor, não vou prestar o Enem, eu vou prestar talvez só a Unesp, então vou me concentrar aqui em todos os conteúdos e na forma da Unesp cobrar essas questões e vou direcionar os meus esforços aí em cima disso. É uma opção arriscada, mas eu entendo que é uma opção válida. Mas, no geral, gente, o Enem é uma batalha campal. Você se joga e enfrenta ali conteúdos dos mais diversos, com um tempo escasso e com a necessidade de ser eficiente no maior número de questões possíveis. Então, o meu convite para vocês é que vocês tenham coragem. Acho que, no resumo, é isso. Vocês precisam ter coragem. Coragem para quê? Coragem para entender que dá para estudar, tem muita coisa para ser vista aí nos próximos meses, mas, ao mesmo tempo, não são coisas impossíveis. Vocês são plenamente capazes e vocês têm que correr atrás do sonho de vocês. Não dá para ficar simplesmente deitado em berço esplêndido, aguardando que as coisas aconteçam de forma mágica. É necessário, gente, encarar a situação dentro dos limites que ela nos impõe e, daí em diante, cada um ter a sua estratégia para poder atingir o seu objetivo. O meu trabalho aqui e da equipe de professores do Mais é um trabalho de sermos facilitadores para que vocês possam atingir os sonhos de vocês. Esse é o nosso trabalho. Eu, sinceramente, eu sempre falo, eu quero que meus alunos tenham o máximo de sucesso possível. O sucesso de vocês, o meu sucesso, ora bolas. Né? Quer dizer, eu fico muito satisfeito quando enquanto o aluno fala: pô, passou no Enem? Passei, professor, estou em faculdade X, Y, não estou gostando, estou tocando minha vida. Isso é fantástico. Isso é fantástico e eu quero ter essa experiência com vocês. Eu quero aproveitar ainda o nosso tempo para a gente falar um pouquinho justamente do Sócrates. Eu vou falar do Sócrates porque, vamos colocar assim, ele é um dos caras que mais é cobrado no Enem e normalmente é também um filósofo profundamente acessível. Então vamos começar pelo básico, né? Quem que foi o Sócrates, tá certo? Ele, evidentemente, é um dos nomes da referência. E aqui eu tenho que fazer, antes de mais nada, eu tenho que fazer para vocês uma pequena digressão. Na história da filosofia, eu tenho 3 momentos diferenciados. Eu tenho uma geração que eu chamo de filósofos pré-socráticos, que corresponde ao momento que a filosofia está lançando as bases para aquilo que a química, física, matemática no futuro vai estudar. E antes de mais nada, deixa só eu desfazer aqui uma mitologia que normalmente o aluno compra. Quando falarem para vocês que a filosofia é o milagre grego, você pode dar risada e falar: não tem milagre grego.
Não foram os gregos que inventaram a filosofia, não foram mesmo. Nós temos aí textos que nos chegaram de filósofos egípcios, de filósofos orientais. O que você pode dizer é que a filosofia no Ocidente se desenvolve, em princípio, a partir de algumas regiões da Grécia. Isso é correto falar. Agora, dizer que a ideia de filosofia... E o que é filosofia, meus queridos? Você fala assim, professor, o que é filosofia? É uma coisa mágica? É um tipo de conhecimento inacessível? De forma alguma. Filosofia nada mais é do que a arte de indagar, de perguntar, de procurar esmiuçar uma situação, de refletir sobre uma determinada situação, de entender melhor os limites e possibilidades que uma situação oferece para você. Isso, em última instância, é filosofar. Filosofia não é mera contemplação, filosofia é ação, filosofia é raciocínio. Então você tem, no mundo grego, o que nós chamamos de filosofia pré-socrática, porque é uma filosofia que está se apegando a questões de ordem técnica, é uma filosofia que está preocupada em entender a mecânica da natureza, como a natureza funciona. Depois você tem a filosofia socrática, e tem esse nome justamente por causa de Sócrates, porque a partir de Sócrates, novas problemáticas são incorporadas à filosofia. Que problemáticas são essas? A questão da moral, a questão da religião, a questão da alma, a questão da ação política, a questão da cidadania. Então, o que o Sócrates faz é deslocar o eixo da filosofia, da pesquisa científica, para uma questão mais humana, para dramas mais humanos. É isso exatamente que o Sócrates estava tentando fazer. E aí você tem, né, como eu falei para vocês, o Dream Team, né? Você tem o Sócrates, o Platão, o Aristóteles aí, que vão ter a trindade, por assim dizer, que lança as bases mais, como é que eu vou dizer, as bases teóricas que todos os outros filósofos, a partir deles, vão, em menor ou maior grau, tentar discutir com esses caras, seja para concordar, seja para discordar. Toda a filosofia que eu faço, do século III a.C., até por volta do século XVI depois de Cristo, é uma filosofia que essencialmente está tentando conversar e aprofundar aí essas questões colocadas por essa trindade. Claro que no meio desse processo você tem o surgimento aí do cristianismo, que acrescenta um elemento novo na filosofia. Né? A temática do cristianismo é uma temática extremamente relevante e coloca aí, quer dizer, porque o cristianismo tem que se relacionar com a filosofia. Os primeiros pais da igreja, os patriarcas, a patrística, procura filósofos que pudessem corroborar, que pudessem fundamentar melhor determinados argumentos do cristianismo. Por exemplo, a ideia da alma, por exemplo, a ideia da iluminação. Então, você tem no mundo medieval uma filosofia que dialoga com Platão, que dialoga com o próprio Sócrates, mas que é uma filosofia instrumentalizada para que se adeque aos objetivos estratégicos da própria Igreja Católica. A partir do século XVI, você tem a Revolução Científica. E com a Revolução Científica, você tem novamente uma retomada do pensamento aristotélico, já que o pensamento aristotélico é extremamente voltado para a questão da razão e do conhecimento empírico. Né? O conhecimento empírico é aquele conhecimento que você tem a partir da sua prática. Né? Se eu fosse fazer aqui uma pesquisa com o pessoal que me assiste, para saber os dotes culinários de vocês, alguns aí com certeza devem ser bons cozinheiros ou cozinheiras, né? Devem se sair bem na cozinha. Como também deve ter alguns aí que não devem nem saber fritar ovo. Agora, como é que você aprende a cozinhar? Aliás, vou dar um outro exemplo que é até mais prático. Né? Como é que você aprende a dirigir? Adianta você ficar 20, 30 ou 100 horas num simulador? Não adianta, gente. A direção é uma coisa que envolve prática. É o hábito de ter uma visão difusa, de olhar para o retrovisor, de saber quando acelerar e tal.
Tudo isso depende da sua prática, da sua vivência no trânsito. Então, a Revolução Científica do século XVI nos lembra e nos traz exatamente essa necessidade, que o conhecimento não se faz por osmose, não é um simples trabalho de absorção. O conhecimento se faz principalmente por meio do quê? Por meio aí da prática. Né? Você precisa experimentar, testar, para saber se uma coisa vai dar certo ou vai dar errado. Você só vai saber se uma coisa... Você só vai saber se vai bem no Enem em 2020 se você prestar o Enem em 2020. Senão você nunca vai saber. Então, são esses três momentos. E, claro, nós temos uma filosofia mais contemporânea, que talvez seja um quarto momento, que aí tem a ver com o que eles chamam de pós-modernidade, mas que eu não vou falar aqui, porque é uma coisa um pouco mais complicada e envolveria, para você entender a pós-modernidade, você tem que entender a modernidade filosófica, você tem que entender a filosofia socrática, você tem que entender os pré-socráticos. Então, isso é uma coisa que nós trataremos, se Deus quiser, mas num outro momento. Por agora, a título de degustação, eu quero que vocês entendam melhor a figura do Aristóteles. Então, a figura do Sócrates, né? Ele foi uma espécie de professor para o Platão. Na verdade, gente, vou contar um segredo para vocês. Se eu perguntar para vocês, olha, qual que é o livro que o Sócrates escreveu? Vocês vão ter muita dificuldade em me dizer. Alguém sabe o motivo? Porque nós teríamos dificuldade em encontrar o nome de um livro escrito pelo Sócrates? Alguém tem uma suspeita aí para me dar? Joga no chat aí. Thaís falou para mim, ele não escrevia. Thaís, é provável que ele escrevesse sim. O problema, eu digo é provável porque não chegou nada para a gente sobre o Sócrates. Nada escrito de próprio punho. Nenhuma obra dele, assinada por ele, nada. Então temos três possibilidades. Ou ele não escrevia, como você suspeitou aí, tá certo? Mas ele era um cara letrado. O Sócrates, gente, ele pertencia à elite ateniense. Ele não era um cara, em termos intelectuais aí, modesto. Não, ele estava ali situado entre a elite intelectual ateniense e até mesmo ele pertencia não aos grandes círculos, mas ele também era um cara que tinha uma boa vida, ele tinha uma vida aristocrática, certo? Ele era um superior. Aristocrático vem do grego, aristos, quer dizer superior. Bom, então nós temos que aceitar essa possibilidade. Talvez ele não escrevia porque ele não queria escrever, né? Não gostava de escrever. Segunda possibilidade, ele escreveu e depois essas obras foram incorporadas pelo Platão. Então, muita coisa do que o Platão escreveu pode ser ele tenha tirado o nome do Sócrates e posto o nome dele, Platão, mas eu acho muito difícil ter acontecido. Ou mais provável, as obras simplesmente se perderam. Gente, por volta do século IV depois de Cristo, uma catástrofe, uma desgraça se abateu sobre a humanidade. A biblioteca de Alexandria pegou fogo. Quase 60% de todo o acervo da biblioteca pegou fogo. Aquilo foi uma desgraça para o Ocidente, sabe por quê? Obras antiquíssimas, manuscritos antiquíssimos, conhecimentos que talvez nós tínhamos e que hoje nós nem sabemos que já dominávamos, se perderam nesse incêndio. O pouco que restou da biblioteca de Alexandria foi retirado da biblioteca do acervo de Alexandria e levado para a Europa. Então, se eu sei hoje alguma coisa do Platão ou do próprio, o que causou o incêndio? O Jonathan me pergunta, o que causou o incêndio? Jonathan, ao que parece, foi criminoso, tá? Os relatos aí, alguns falam que foi sem querer, algo como uma vela que talvez tenha pegado fogo num papiro e o incêndio teria se espalhado. É que o ambiente em Alexandria estava meio carregado. No século IV, o cristianismo está se tornando... Vamos lembrar que Alexandria era uma cidade importantíssima no Egito pós-romano, e havia ali uma rivalidade muito dos cristãos com o pessoal que ainda praticava as religiões relacionadas ao Antigo Egito.
né? E muita gente considerava que alguns textos existentes na Biblioteca de Alexandria seriam textos demoníacos. Então, há uma suspeita de que cristãos tenham ateado fogo à Biblioteca de Alexandria com a intenção aí de destruir essas supostas obras demoníacas. Mas isso nunca foi comprovado. Tá? É igual um incêndio que houve também no Templo de Jerusalém. Ninguém sabe se os romanos, de fato, atearam fogo propositalmente ou se foi só uma situação que fugiu ao controle. O que nós sabemos é que, infelizmente, esse incêndio ali de Alexandria destruiu um acervo colossal, maravilhoso, e o que sobrou dele foi parar na Europa mais tarde, na mão ali dos monges copistas, que começaram a traduzir do grego e do latim, né, para as línguas ali, começou a traduzir alguma coisa, principalmente no grego antigo, para o latim, né, de forma que hoje você consegue ter acesso a alguns textos da antiguidade em função dessas traduções ali que foram feitas. Mas muita coisa se perdeu. Então, o Sócrates não deixou para a posteridade nada. A maior parte, tudo que eu sei sobre a vida de Sócrates, eu sei por meio de Platão. Foi o Platão que, por ser discípulo e por ser fã, que se preocupou aí ao longo da vida em dar notoriedade para o pensamento socrático. Inclusive, há uma suspeita por parte de alguns que talvez o Sócrates nem tenha existido, fosse uma espécie de alter ego do Platão. Aí a gente está no terreno um terreno extremamente nebuloso, movediço. Eu não posso fazer muita afirmação, tá? Mas só estou mostrando para vocês que não é uma coisa tão sólida, tá certo? Como eu estou dizendo aqui, alguns duvidavam da existência do Sócrates, mas por conta dos diálogos aí, mais tarde publicados por Platão, né, a gente tem uma convicção de que ele realmente existiu sim, tá certo? Algumas questões que o Sócrates coloca para a gente, né, quer dizer, o Sócrates ele se afasta das discussões feitas pelos pré-socráticos. Os pré-socráticos querem saber o funcionamento da Terra, como a Terra funciona, como as coisas se formaram. O Sócrates está mais preocupado em saber questões mais de caráter pessoal. A proposta filosófica do Sócrates é tentar... Gente, na verdade, até para vocês entenderem melhor, o Sócrates ele tem um problema. O Sócrates está vivendo na Atenas durante o período do seu apogeu, do apogeu do poder militar e econômico ateniense. E isso corresponde ao apogeu da democracia. E a democracia em Atenas, muita gente não gostava. Hoje, nós somos meio que doutrinados ou treinados a entender que a democracia é um valor absoluto. Sendo que, na verdade, não é. A democracia é uma forma de governo que tem virtudes e tem defeitos. E é adequada em alguns casos, em outros casos pode não ser adequada. O Sócrates entendia que talvez a melhor forma de governo fosse um governo monárquico ou um governo de intelectuais. Mas, de qualquer forma, o que incomodava o Sócrates era o seguinte, que na democracia, pessoas sem nenhum domínio dos fatos tinham o poder de decidir o futuro da cidade. E surge ali uma categoria de pessoas que começam a manipular esse jogo político, que são os sofistas, que daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouco deles, tá certo? Então é por isso que o Sócrates ele trabalha com a ideia de que o pré-requisito para a sua cidadania, o pré-requisito para você ser um ser humano melhor, é você realmente ter plena consciência das suas possibilidades. Quando ele fala, só sei que nada sei, ele não está fazendo aqui um exercício de humildade. Ele está reconhecendo o seguinte, olha, eu não sei tudo. Ele está negando a possibilidade de que o conhecimento já venha pronto e que você possa simplesmente dominar tudo. Quando você reconhece que não sabe uma coisa, você tem duas opções. Você pode dizer, só sei que nada sei e vai ficar por isso mesmo, não estou preocupado com mais nada, ou só sei que nada sei e vou procurar saber. É que o Sócrates ficava incomodado com a falsa erudição. Vocês já devem ter conhecido, né, aquelas pessoas nos tempos que nós íamos tomar uma cervejinha, lembra? Aquela época que a gente ia no boteco, tomava cervejinha, via gente, ouvia uma musiquinha. Nossa, parece que foi em outra vida, né? Pois bem, você já deve ter sentado com alguém muito chato na mesa.
aquela pessoa que acha que sabe tudo, que do nada se mexe na sua conversa e dá palpite e fala pelos cotovelos. É uma pessoa desagradável. E ela é desagradável porque ela tem a pretensão de saber tudo. Inclusive coisas que ela não, nitidamente ela não sabe, ela finge que sabe. Então, às vezes tem hora que todo mundo, eu, você, a gente pode dar um palpite errado, de boa fé. O importante é reconhecer que, olha, nossa, eu falei, não é isso? Pô, foi mal, desculpa. O que o Sócrates quer que as pessoas entendam é isso, que elas não sabem de tudo. Para ele, o caminho para a democracia ateniense ser uma democracia melhor passava justamente aí por esse caminho de uma espécie de purificação intelectual, das pessoas realmente reconhecerem, que é uma questão, gente, que não vou discutir com vocês, que o nosso tempo não permite, mas, por exemplo, no Brasil, os analfabetos votam. Ô, professor, isso é legal, né? Inclui pessoas. Será que é bom mesmo, gente? Eu estou só fazendo a pergunta para vocês refletirem. Não vai discutir isso aqui agora. Vocês acham saudável que alguém analfabeto vote? A pessoa que é analfabeta não é inferior, pelo amor de Deus. Mas ela precisa ser alfabetizada. Né? Porque senão, como é que você espera? Como você vai falar sobre reforma tributária com uma pessoa que não sabe nem escrever o próprio nome? Como é que você vai falar sobre responsabilidade fiscal, sobre determinados direitos civis, quando o mundo da pessoa é um mundo restrito por conta da falta da capacidade de leitura? É algo a se pensar, né, gente? É algo a se pensar. Mas aí, avançando, nosso tempo está esgotando. Então, Alexandre, o Sócrates, ele desenvolve um método bem interessante, que ele evitava bater boca. Ele usava normalmente duas figuras de linguagem. A primeira é a ironia. Vocês sabem que lidar com pessoas... A ironia é uma coisa deliciosa, mas é irritante às vezes. Né? Porque quando você é irônico, você põe debaixo da luz toda a incapacidade do seu opositor. O outro método também que o Sócrates usava é a tal da maiêutica. O que é a maiêutica? Consiste num conjunto de perguntas que eu vou te fazendo. Essas perguntas têm qual objetivo? Fazer com que você perceba o absurdo que você está falando. Vou dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como funcionaria a maiêutica. Ano passado, nos Estados Unidos, saiu uma pesquisa, vocês vão ficar pasmos, que demonstrou que 40% dos cidadãos estadunidenses acreditam piamente que o achocolatado, o Nescau, sabe que é Nescau que vocês tomam de vez em quando? Né, que é a bebida achocolatada, essas pessoas acreditam piamente que o leite achocolatado vem de onde? De vacas negras, pardas ou negras. Exatamente isso. 40% da população de um dos países mais ricos do planeta, a maior potência militar do mundo, acredita que o chocolate que eu tomo no café da manhã, chocolate líquido, veio de uma vaca que é negra. Entenderam o absurdo da situação? Então, se o Sócrates fosse ter que falar com uma pessoa assim, falar, então, se o leite, se o achocolatado vem de vacas negras, o leite branco, então, o leite clarinho, vem de vacas brancas. Sim, verdade. E o leite, e o quick, né? Aquela bebida mais rosadinha, vem de vacas rosas? Uai, deve vir. Uai, mas eu nunca vi uma vaca rosa, você já viu? Não vi. Então, será que talvez essas bebidas não venham da vaca? Eu estou aqui fazendo uma coisa grosseira, mas a maiêutica é justamente isso. É eu te fazendo algumas perguntas para que você perceba o absurdo das suas próprias afirmações e você mesmo chegue à conclusão de que você está errado. O macete aqui não é eu dizer que você está errado, é você entender que você está errado e você daí, então, reconhecer que nada sabe e buscar um caminho de conhecimento, uma forma de corrigir isso. Tá? Esse maiêutica, no grego, significa parir, ajudar, a dar à luz. É o ato de você ajudar uma mulher, né, a fazer o trabalho de parto. Tá? Então, com isso, o Sócrates esperava combater ali aquelas ideias, né, pré-concebidas que vinham principalmente dos sofistas. Aqui é um busto, gente,
representando Sócrates, tá? Você tem um grande problema, porque os sofistas eram uma categoria de filósofos que passavam de casas em casas e ofereciam seus serviços. Na verdade, eles ensinavam aquelas pessoas que queriam disputar cargos políticos a falar em público e a mentir de forma coerente. Então, o sofismo é isso, é uma mentira bem elaborada. Os Sócrates achavam um absurdo alguém vender o conhecimento dessa maneira, que dirá praticar esse tipo de fraude eleitoral. Então, boa parte dos debates que ele tem em Atenas giram em torno... Professor, aqui é a Rafaela. Quais são os principais conteúdos... Deixa eu retomar aqui sua pergunta. Aqui, na verdade, tivemos duas perguntas que eu havia ignorado sem querer. O Jonathan perguntando, falando sobre Sócrates, o senhor vai falar sobre o cinismo, a corrente filosófica criada por ele? Na verdade, Jonathan, o Sócrates, ele não chegou a criar o cinismo, porque o cinismo, quer dizer, quando ele fala que só sei que nada sei, isso é uma afirmação tipicamente cínica, tá? Mas o cinismo vai ser melhor sistematizado por sucessores do Sócrates, tá? Que partem dessa premissa de que é impossível para um ser humano conhecer tudo e que você precisa se conformar em, às vezes, não ter pleno domínio de uma determinada situação. Ao longo do curso, né, que eu espero que nós tenhamos aí nesses próximos meses, sim, nós vamos falar. A Rafaela pergunta, professor, quais são os principais conteúdos de filosofia que caem no Enem? Rafaela, para ser honesto, eu teria que te falar o seguinte, pode cair tudo. A incidência maior, que normalmente, assim, todo ano cai, pré-socráticos, Platão, Sócrates, Aristóteles, aí você tem Kant, Santo Agostinho e mais alguma coisa ali da patrística, tá? E esse ano eu acho que, e claro, de vez em quando cai ali alguma coisa do Marx e tal, mas, Kant, Schumpeter cai muito pouco, mas o Kant cai bastante, os iluministas caem bastante, tá? E principalmente essa filosofia clássica. Platão, Aristóteles e Sócrates sempre caem, sempre vão cair, tá? Isso aí é a ossatura. Gente, meu tempo está se esgotando, tá? Não posso ficar mais com vocês. Eu só vou terminar dizendo, então, né, é claro que eu não esgotei aqui os conteúdos do Sócrates. O que eu fiz aqui apenas foi uma apresentação para vocês, mais ou menos, um geralzão do Sócrates, né? E, como eu falei, dessa briga dele com os sofistas, ele acaba tendo que responder um processo. Nesse processo, ele vai ser acusado de se associar aos próprios sofistas para poder corromper a juventude, corromper a religião grega, e acaba sendo condenado à morte. Como ele é aristocrata, ele pode simplesmente optar por ser executado em praça pública, ou ele pode se matar. Então, ele, como aristocrata, resolve fazer um banquete, reunir os seus amigos, fazer uma grande despedida e depois se mata, tomando cicuta. Professor, acabou a filosofia socrática? De maneira alguma. Eu só dei para vocês aí uma degustação, né, porque eu tenho certeza que nas próximas semanas aí nós vamos ter a chance de começar do zero. Eu quero que vocês comecem a ver a filosofia, mas desde lá dos pré-socráticos, aí retomaremos depois o Sócrates, o Platão, o Aristóteles e todos os conteúdos aí que têm maior incidência. Na verdade, gente, o curso que eu ofereço para vocês é um curso geralzão, mas com ênfase sempre naquilo que tem mais incidência dentro do Enem. Tá joia? Mais alguma dúvida, minha gente? Eu já estourei o meu limite aqui de tempo, eu preciso ceder espaço para o próximo professor. Então foi um prazer ter esse momento com vocês. Na próxima semana, se tudo correr bem, nós vamos conversar um pouquinho sobre sociologia. Também vou fazer uma explanação geralzona para vocês aí. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? E espero que nós venhamos a nos encontrar novamente aí, durante o decorrer do semestre, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus aí, se cuidem e até mais. Olha, grande abraço.